Eu quero cumprimentá-la com a paz do Senhor, dizer que é um prazer ter você aqui comigo para iniciarmos mais um guia de estudo preliminar na lição da revista da Escola Dominical da Classe Adulto. Dessa vez a lição de número 9, as histórias e as poesias falam ao coração. Sempre lembrando que o tema geral dessa lição é a supremacia das Escrituras, a inspirada, inerrante e infalível Palavra de Deus. Nós chegamos na 9ª lição. E aí o meu pedido a você é que se inscreva no canal, curta o vídeo, compartilhe, ative o sininho para receber notificações. Lembrando que eu tenho um episódio gravado de introdução geral às Escrituras, que você pode encontrar lá esse conteúdo que está expresso na lição de uma maneira mais detalhada e mais facilitada para o seu entendimento. Já estou preparando o próximo episódio, dá muito trabalho, eu já devo ter lido mais de 200 páginas para poder preparar um trecho pequeno, mas poder trazer alguma coisa que realmente possa agregar conhecimento a você de uma forma facilitada, tá? Então, tá tudo aqui no canal. Esse próximo episódio sobre as línguas originais da Bíblia, estou preparando e logo vai estar à disposição para você também aqui no canal, tá bom? E aí, a gente tem como textuário dessa lição: estou aflitíssimo, vivifica-me, ó Senhor, segundo a tua palavra. Salmo 119, versículo 107. E a verdade prática: os livros históricos e poéticos mostram a soberania e a sabedoria divinas. O relato dessas verdades produz fé e esperança em nossos corações. Lembrando que a Bíblia hebraica ela é dividida em 3 partes. A primeira parte é a Torá, ou Pentateuco, e reúne os 5 livros escritos por Moisés, os primeiros 5 livros da Bíblia. Depois vem a segunda parte da Bíblia hebraica, que é os profetas. Lembrando que livros como Josué, como Samuel, como Crônicas, Reis, são também contados como profetas, porque quem as escreveu, ou a história dos personagens ali, é retratada como autoridade de profeta também, tá? Então tem os profetas anteriores e os profetas posteriores, ok? E a terceira parte é justamente a parte dos escritos, onde aparecem os livros poéticos, como o que nós estamos tratando aqui nessa aula, que é justamente uma questão de gênero, de literatura, desses livros sapienciais ou poéticos, como o livro dos Salmos, de Jó, por exemplo, ok? E a introdução diz o seguinte: a Bíblia faz uso de gêneros literários para expressar a revelação divina, para contar as histórias do povo de Deus. Os livros históricos servem-se da literatura chamada de narrativa. Os livros poéticos e de sabedoria recorrem ao texto lírico com o propósito de despertar sentimentos. Em vista disso, na lição de hoje estudaremos as experiências e as instruções relatadas nesses livros, cuja mensagem fortalece os nossos corações, tá vendo? Bíblia também é uma questão de crescimento cultural. Muitas pessoas olham para as Escrituras e a veem apenas como um manual de santificação, em que a gente precisa a todo tempo estar vigilante com o mundo e com a nossa vida diante do Senhor, tomando cuidado, quando na verdade ela também tem um aspecto profundo de literatura, para que nós sejamos pessoas cultas, porque lembre-se, nós fomos criados seres humanos, mas seres pensantes, e a nossa vida acontece no mundo. É sempre importante trazer essa lembrança, porque tem pessoas que, às vezes, ao se converterem e participarem agora de uma comunidade cristã, elas isolam completamente o seu desenvolvimento intelectual e emocional, achando que aquilo é prejudicial para a sua santificação. Mas quando você olha para as Escrituras e vê esses grandes homens de Deus que tanto escreveram como atuaram como pessoas pensantes, por exemplo, pense na liderança de Moisés, na liderança de Josué, no conselho de Jetro a Moisés, conselho administrativo de como tratar as questões do povo. Você vai para Daniel, por exemplo, jovem culto e que cresce ainda mais na Babilônia, sendo tornado o chefe de todos os sábios
daquele império. Então, quando você começa a olhar para essas questões, olham para Davi, por exemplo, para Salomão e a maneira deles de escrever, você vê que há necessidade de desenvolver a parte intelectual das nossas vidas. O maior apóstolo de todos foi Paulo, e ele era mais culto do que muito provavelmente todos os outros apóstolos juntos, e ele se tornou mais abrangente que eles. E sempre lembrando, é aqui que acontece a nossa vida e o nosso ministério. O prêmio é recebido no mundo vindouro, mas o que você constrói para lá é aqui. Então você não só constrói através daquilo que você pensa ser santificação ou a sua função numa comunidade eclesiástica, mas aquilo que você como pessoa, chamada por Deus, desenvolve no mundo para escrever a história, para ser alguém que crava o nome na história também, alguém que influencia a história de outras pessoas, porque tem uma história mais abrangente. Por quê? Compreendeu que a palavra do Senhor também nos chama lá desde Gênesis para que nós dominássemos o mundo. E isso tem a ver com a administração da vida, com a administração da natureza, com a administração de tudo aquilo que Deus nos dá como corregentes do mundo. Então, quem perde essa perspectiva para no tempo e às vezes joga todo o futuro no lixo em nome de alguma coisa que alguém lhe falou. Quando vê, chega no final da vida e não realizou muitas coisas, que diz assim, poxa Senhor, eu poderia ter realizado isso, e continuar te servindo na beleza da sua santidade. Então, através desse estudo também de hoje, a gente pode ter essa perspectiva interessante. A leitura bíblica em classe está em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 20 ao 25, e Salmo 119, versículo 105 ao 108, ok? Aí a gente tem aqui o slide que eu considero mais importante, porque traz toda a estrutura daquilo que será tratado pelo comentarista na lição. Então você tem os tópicos, as histórias do Antigo Testamento, os livros poéticos, e o terceiro, uma mensagem ao coração, e os subtópicos em cada um deles. Meu conselho é que você pause aqui, faça uma breve leitura de cada um desses itens para criar uma imagem fotográfica na sua mente e já ter já avançar um pouco mais naquilo que o comentarista vai tratar durante a lição. E aí no próximo slide a gente tem todo o referencial de textos que ele vai usar para justificar cada um desses subtópicos. Então, você já olhando de antemão todos esses textos, você já chega para a leitura daquilo que o comentarista colocou em cada subtópico, você já chega mais preparado, mais consciente daquilo que ele vai falar, tendo uma interação maior e revendo depois cada um desses textos dentro daquilo que o comentarista colocou como justificativa, você já tem uma aceleração maior na absorção do conhecimento proposto na lição, ok? Então, esse é o objetivo aqui, ok? E aí a gente chega à conclusão da lição que diz o seguinte: a experiência do povo de Deus na conquista e posse da terra prometida aponta para a soberania divina. O texto bíblico em prosa e poesia revela a sabedoria divina, que deve ser aplicada em nosso viver diário. Essa mensagem alegra o nosso coração, serve de bom remédio, conserva saudável o nosso espírito, alma e corpo. Então, o que eu tiro dessa conclusão é que, por exemplo, se você se sente inspirado por Deus a escrever, por exemplo, sobre os textos bíblicos, a fazer poesia, ou fazer uma coluna, um blog, ou aplicar essas verdades bíblicas na sua vida, pode se desenvolver também como um profissional, por exemplo, ter mais um desenvolvimento intelectual, está aqui muita inspiração para isso nas próprias escrituras, para que você possa atingir uma situação muito melhor do que a que você tem hoje. Eu sempre gosto de lembrar de Provérbios, capítulo 22, versículo 29, que diz: viste o homem perito naquilo que faz, não ficará entre os de baixa posição, mas chegará diante de reis. Então, a pessoa que entende pela Escritura também que ela pode crescer em todos os sentidos, é uma pessoa que tem muito mais possibilidade de escrever uma história maior. Então, que essa inspiração sobre prosa, sobre poesia, sobre ser mais
culto pela palavra de Deus que está demonstrado nela, é a maior prova de que você também pode ser e não só olhar os outros serem, e isso é bênção de Deus na sua vida também. Espero ter ajudado de alguma forma você nessa lição. Desejo uma excelente aula e, se Deus quiser, nós nos veremos novamente na semana que vem. Desejo a você uma aula maravilhosa. Deus te abençoe e até lá.